aqui mais um episódio, né? No episódio anterior a gente estava com esse posto aqui. E o episódio, na realidade, eu acredito que não vai ser o mesmo episódio, mas como a gente costumava fazer, né? Parte 2. Já tiveram alguns episódios em que eu costumo colocar uma letra, né? No episódio 136A. É porque para eu colocar na classificação sequencial, ele teria imagens que não correspondem à sequência, né? Todos os vídeos eles possuem uma ordem cronológica dos episódios. Então, quando eu coloco uma letra A, letra B, porque eles não guardam uma ordem cronológica, eles estão com registros de um local e registro de um momento e registro de outro, posterior e anterior. Enfim. E quando eu divido em números é porque não seria... Foram gravados no mesmo dia, a mesma sequência, mas para o vídeo não ficar longo demais, eu divido, né? Em duas partes ou mais. É o caso disso. Enfim. Então, para esse episódio, o que a gente vai fazer, né? Para onde a gente vai, né? Para onde eu estou levando você? A gente está fazendo uma viagem, né? O nome da série, Passeios e Viagens. Hoje você está fazendo comigo uma viagem. Vamos viajar para o interior, né? Vamos para um destino de praia nem nada. A gente está pegando aqui a BR-235. Ela não é duplicada. Ela é uma via bastante perigosa se você tentar ultrapassar fora dos pouquíssimos locais onde é permitida ultrapassagem, porque você vai morrer, basicamente, ou matar. Aliás, morrer, e se não for um caminhão ou um ônibus, você vai matar o motorista do lado contrário, ou uma família, enfim. É uma via também que está cheia de pardais. Então já teve uma época que estavam substituindo, então aqui estava livre de pardais, mas já colocaram os pardais desde o começo do ano, então não adianta mais fugir. Tem vários. Então aqui hoje vou até acelerar o passo, né? Porque eu não vou ficar dirigindo tão devagar aqui. A BR-235 passa por um município icônico do estado, né? O terceiro maior, não maior em extensão, mas o terceiro mais populoso e o terceiro mais desenvolvido economicamente do estado de Sergipe. Maior em termos econômicos e populacionais, é claro que é a capital, Aracaju. O segundo, né, é o município vizinho, a cidade dormitório, Nossa Senhora do Socorro. E o terceiro, ele fica no agreste de Sergipe, a aproximadamente 50 quilômetros de Aracaju. E para chegar lá, você vai pela BR-235, que é essa rodovia que a gente está passando. É uma paisagem bem bonita, né? Eu acho que o interior daqui de Sergipe, ele tem essa vegetação, né, de transição, né? Mata Atlântica, enfim, ainda é uma vegetação litorânea, né? Tem aqui. Então, o relevo de Sergipe também não é um relevo completamente plano, diferentemente de Alagoas, que tem muitos locais de planície, né? Aquela paisagem, né? Aqueles canaviais, aquela planície infinita de canaviais. Aqui não. Aqui você tem, claro que tem locais que tem algumas planícies, mas o relevo aqui é mais acidentado. Não tem grandes montanhas, inclusive a gente vai passar na Serra de Itabaiana, muito em breve, e possui o local mais alto, né? O ponto mais alto, o segundo, eu acredito, porque o ponto mais alto não fica nessa serra aqui. Velocidade à frente. Mas a gente vai passar por algumas montanhas, mas no geral o relevo aqui é composto por morros, enfim, colinas, vales. É acidentado, porém não tem muitas serras elevadas, né? A gente já fez um episódio aqui anterior, né? Inclusive flopadíssimo, péssimo, né? A audiência dos vídeos desgraça total, né? Enfim, vamos culpar o algoritmo, ou talvez seja o canal que realmente deva ser uma porcaria muito grande, ninguém tem vontade de assistir.
mas que muitos vídeos que a gente faça sejam vídeos até bem editados, né? Enfim, continuar porque tem um caminhão atrás aqui que, cara, tá aperreado aqui. Vamos acelerar. Durante o percurso a gente vai passar, né? E aqui eu não sei de cabeça quando começa e quando acaba, né? Quais são os limites. A gente vai passar pelas placas que vão indicar o limite dos municípios. Mas para chegar no município de Itabaiana, maior, né, do interior, tem Lagarto, que é outro município, mas perdeu o posto recentemente. Então, Itabaiana é de fato do interior, né? Porque Nossa Senhora do Socorro é região metropolitana de Aracaju, então não conta. Itabaiana, de fato, o maior polo, digamos assim, econômico do interior de Sergipe. Polo comercial, industrial, acredito que ainda seja Lagarto, Estância, e ainda possui indústrias mais fortes do que Itabaiana. Enfim, então a gente vai passar por Nossa Senhora do Socorro, onde a gente ainda está. O município de Nossa Senhora do Socorro ele possui uma extensão bem grande. Depois a gente vai passar por alguns povoados do município de Laranjeiras. Depois a gente continua e passa pelo município de Areia Branca, que já é vizinho. E aí sim entra no município de Itabaiana, né? E povoados icônicos, como Rio das Pedras, por exemplo, que é o maior povoado fora do perímetro urbano, né, de Itabaiana. Então, é uma viagem interessante, né? Você vai ver que é uma paisagem bem legal. A gente passa esse caminho aqui por um parque aquático aqui no interior de Sergipe, que é o parque aquático de Xingó. Não, Boa Luz, Xingó. É o povoado Boa Luz, falei besteira. E é onde a gente está passando aqui. Xingó fica bem longe daqui, né? Você vê que é bem formal, né? Então, eu que já estou perdendo a vergonha de ficar falando besteira aqui nos vídeos que você me acompanha. Então, continuando aqui, né? A gente é interessante, né? Alertar que essa estrada, ela, apesar de parecer tranquila, né? Você vê que o movimento está baixo, porque a gente está ainda bem cedo, né? São 6h05 da manhã, dia 21 de janeiro. Então, o movimento é baixo, mas aqui tem um fluxo intenso de caminhões. Por quê? Porque Itabaiana é o maior polo comercial, um dos também maiores polos industriais, porque também tem indústrias de vários gêneros lá, mas o forte de Itabaiana é o comércio. Então tem muitos caminhões, um fluxo muito grande de caminhões que vai de Itabaiana para Aracaju e para outros locais, outras cidades, outros estados. É interessante lembrar que a BR-235 ela inicia ali, né? Na verdade ela se inicia em Aracaju, ou finaliza em Aracaju, mas ela é muito grande, ela tem uma extensão gigantesca, ela chega aí até o Pará, inclusive, né? Ela passa por lugares icônicos, né? Aqui do Nordeste, né? Pela região de Juazeiro, Petrolina, passa por, enfim, grandes cidades aí do interior da Bahia, de Pernambuco, e ela vai interior adentro e vai finalizar já no Pará. Não lembro que município, até porque eu não tenho roteiro nenhum aqui. Esse vídeo, ele não é um vídeo narrado externo, que está sendo narrado ao vivo, é como se fosse uma live. Você e eu, a gente aqui sem edição nenhuma, sem corte nenhum. Então, se eu falar alguma informação errada, vai ser corrigido na edição, né? E se eu falar alguma besteira, vai ficar na gravação.
E aí, isso pelo menos vai dar algum motivo para alguém dizer que o vídeo tá uma merda, tá uma bosta, né? Não, tá péssimo essa narração, que voz insuportável. Eu acredito que eu não tenho talento, não sou uma pessoa carismática, sou engraçado, então provavelmente você vai achar uma merda, chato demais, coisa monótona, coisa sem emoção. Mas você imagina, né? Você tá numa viagem dessa, o que é que você tem vontade de fazer, né? Se você tá no banco de carona, né? Da frente, dormir. Mas aí tem um motorista chato, né? Sua porra, que fica falando besteira. Então esse sou eu. E você aí do lado. Se você estivesse no banco de trás, você ia dar um cochilo. Você imagina uma paisagem dessa bucólica. Isso combinaria com o quê? Com uma música lo-fi, né? Interessante essa expressão, lo-fi. Uma música instrumental, calma, tranquila, relaxante, né? Pra você ir curtindo essa paisagem, né? Como já disse, né, no primeiro vídeo narrado, né? Narrado, leia-se, ao vivo, né? Uma live gravada, digamos assim. Não é uma live porque eu não interajo com ninguém nesse momento. E como eu costumo dizer e repetir, como quase não tem comentários, né, nos vídeos, né, tem algumas pessoas que curtem, então eu já fico curioso para saber quem são essas pessoas, né, que prestigiam os vídeos, né, ou quem são são pessoas privilegiadas, imagina. Mas ninguém comenta, né? Então, se é um vídeo narrado, estou falando sozinho, tô dirigindo sozinho, falando igual um louco, né? Porque ninguém responde, ninguém fala, né? Essa imagem combinaria com uma música lo-fi. Mas vamos lá, já estamos chegando ali, agora sim. Nós temos uma placa que ainda estamos em Nossa Senhora do Socorro. Quais são as cidades, né, que a gente passa? Como eu disse, inicia em Nossa Senhora do Socorro, a BR-235, na realidade em Aracaju. Por isso que quando a gente passa, né, na Avenida Tancredo Neves, ali é a BR-235. São as placas que a gente vai passando, os povoados. A gente não precisa correr tanto assim. Correr pra quê, né? Quem tem pressa não chega. Você vai mantendo a velocidade normal, respeitando o limite de velocidade dos pardais e tomando cuidado, né? Acredito que não esse horário, porque esse horário tem blitz da PRF por aí. Mas aqui também tem muito pardal móvel. O que é o pardal móvel? É um policial rodoviário federal escondido em uma moita, com um carro parado, geralmente na contramão, e ele está só com um bom aparelho ali, né? Medidor de velocidade, pronto para lhe multar. Que, claro, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias rodoviárias, têm várias atribuições legais, são muito importantes no combate a muitos crimes, né? Assim como os órgãos de fiscalização de trânsito estão lá e eles de fato atuam quando ocorrem incidentes no trânsito, mas convenhamos, a finalidade mesmo, principal de todos esses órgãos é multar, é sancionar o cidadão. E aqui, mais um adendo, mais uma advertência, não se trata de uma análise política, porque isso pode dar margem a pessoas começarem a falar que eu sou um defensor contra o Estado. Não vou ficar defendendo nem criticando, mas deixar bem claro que eu não compartilho disso. Eu acho que o Estado é essencial, né? Por mais que se critiquem os seus excessos, né? Quem está por trás do Estado, que grupo social está por trás do Estado, quem manda no Estado, mas ele é essencial. Eu acho que o que dividiu a humanidade foi justamente isso, foi antes e depois do Estado, né? E aqui não sou historiador, né? Minha formação, apesar de ser em humanas, não é história.
Mas a humanidade deixou o Paleolítico quando começou a se organizar em grupos, né? Deixou de ser nômade, passou a se organizar em alguns locais, começou a ter plantio, começou a ter domesticação de animais, enfim. E aí foi o Neolítico. E o que dividiu a pré-história da história? A formação dos primeiros estados. A Mesopotâmia, o Egito, os Sumérios, etc. Os Sumérios fazem parte da Mesopotâmia, né? Então, eu não sou contra o Estado, não. A existência é ruim com ele, muito pior sem ele. Voltando aqui, essa parte aqui da estrada, ela é bem perigosa. Essa é muito perigosa mesmo. Aqui, você vê que tem, inclusive, essa faixa dupla, justamente porque se não tivesse de mortes, ia ser maior. Mas tem muito acidente fatal aqui. Caminhão que perde o freio e mata quem está passando por aqui. Alguém que resolve ultrapassar e invadir uma dessas duas faixas e mata quem está passando por aqui. Enfim, probabilidade de você ser vítima fatal nessa parte aqui, nesse trecho, nessas ruas perigosíssimas, principalmente quando você está descendo. Subindo aqui a serra, já indo para a Serra de Itabaiana aqui, não é tão perigoso, porque você tem duas faixas, mas na descida é extremamente perigoso, porque alguém, por exemplo, você está passando aqui, alguém pode invadir ali, e aí, uma colisão frontal, a gente vai dessa para uma melhor ou pior, ou intermediária, né? Depende de quem acredita. Ou não vai para lugar nenhum, quem não acredita em nada também é uma crença, não acreditar em nada. Termina a faixa adicional aqui, a gente continua, ultrapassar esse carro, você não fica atrás dele. Vamos dar uma aceleradinha pra gente não ficar atrás do caminhão, né? Será? Vamos lá. Não foi certo. Isso que a gente fez aqui, passando na faixa contínua. Não é correto. Não façam isso. Fizemos, mas perigoso. Não faça isso. Continuando, né? Aqui a gente já está se aproximando, né? Eu acredito que a gente ainda esteja passando pelo município de Laranjeiras. O que é icônico em Laranjeiras? Laranjeiras, e agora sim está passando por uma planície. Ela lembra muito o interior de Alagoas. Tem muitos canaviais. Laranjeiras era uma cidade que tinha uma economia, né, baseada na cana-de-açúcar, né, do século XIX, muito grande. E foi um dos últimos redutos aqui de Sergipe. É um local que concentrou uma população muito grande afro-brasileira, porque era uma região que tinha um desenvolvimento econômico na época da economia escravocrata, né? Então tinha muita população escravizada, né? E aqui mais uma vez, já que está passando aqui no Canavial, em Laranjeiras, né? Mais um adendo, né? E aqui, como eu disse, né? Aqui não é um canal de ficar falando de ideologia, nem de política, nem de partido, nem de nada. Mas excessos são excessos e existe um limite do bom senso. Se você é uma das pessoas que defende escravidão, tráfico humano, trabalho análogo a escravo, a gente já está passando por areia branca aqui. Se você defende esse tipo de instituto social, vamos dizer assim, a gente vai ter que parar o carro e eu vou deixar você aqui no acostamento, né? Se você é dessas pessoas aí, realmente pode descer do carro e ir embora. Aqui a gente não compactua com esses extremos. Não temos nenhuma preferência ideológica, mas existe um limite do bom senso. Defender morte, defender extinção de não sei o que, defender eliminação de não sei o que, isso e aquilo, coisas do tipo, né? Vou até botar uns cortes nessa parte aqui, porque de repente minha voz pode provocar o banimento do vídeo, né?
Se você não defende esse tipo de coisa aí, não é bem-vindo. Ninguém é bem-vindo. Imagine você, se coloque no lugar de quem é vítima disso, né? Será que seria legal você sendo traficado, você sendo comercializado como um objeto? Não acho que é legal, né? Enfim, voltando aqui, né? Agora é o nosso caminho. A gente está passando aqui pela sede do município de Areia Branca. Existe um povoado em Aracaju, que é o povoado de Areia Branca, mas ele fica ali naquela região sul de Aracaju, já próximo ali a Orla Pôr do Sol, ao Mosqueiro. É diferente do município de Areia Branca. A gente vai passar logo à frente por um pardal. Não à frente, né? Daqui a uns 2 quilômetros. Areia Branca, a gente vai passar daqui a pouco. Aqui está sediado uma unidade prisional, um presídio. Só que aqui é um presídio em que os internos eles estão no regime semiaberto. Não é um presídio de segurança máxima, nem um presídio onde os presos cumprem regime fechado. É um regime semiaberto. Então, já é aquela fase de transição. A Areia Branca, ela já inicia aqui essa vista, essa paisagem montanhosa, bucólica da Serra de Itabaiana. Você vê realmente contrastando com quando a gente passa ali pela BR, indo ali para a Estância, ou mesmo na BR Norte, né, indo para Alagoas, a gente não vê esse tipo de paisagem, né? Montanhas, a nuvem em cima, aquela coisa, de fato, é uma paisagem bem mais bonita, né? Bem mais agradável de se ver. Lombada à frente. Como a gente falou no episódio anterior, né? Nesse episódio da parte 1 de transporte, a gente passou agora por ônibus. Imagino que você pode estar pegando carona, pode não ser daqui de Sergipe. E você viu aquele ônibus que a gente passou ali, é de uma cooperativa de transporte, Copertalce. Quem é daqui sabe, quem já foi para o interior, quem vai para o interior, né? Entrou num desses ônibus e a gente costuma dizer que você, eu fui de Copertalce, eu peguei uma Topic, né? Topic, muita gente fala assim, né? Quem fala van aqui, Topic, ou um ônibus, uma Copertalce. Tem muitos desses ônibus que vão para cidades do interior. Aqui não tem ônibus grandes que vão para o interior, porque Sergipe é o menor estado do Brasil, né? O menor, muitas vezes o menos lembrado, enfim, mas existe. Sergipe existe. E se você quer saber como é o sotaque de Sergipe, tem vários. Não é um único sotaque, mas digamos que é um único sotaque base. A gente fala dessa forma, né? O sotaque padrão do Nordeste. Em todos os lugares de Sergipe, todo mundo fala assim, odeio ter dessa forma, né? Bom dia, né? E latinha, né? Ninguém fala SH, o chiado, né? Ninguém fala assim. Mas existem diferenças, assim, sotaques, expressões regionais, tem uma forma, uma sonoridade que tem, por exemplo, a região de Itabaiana, ela tem várias expressões locais, né? Regionais, que as pessoas falam, né? A região do Sertão, né? Também tem Estância, Aracaju, né? E você tem, por exemplo, várias formas de falar dos locais, das comunidades também, né? Das comunidades mais menos favorecidas economicamente, né? Das comunidades, periferia. Tem o aracajuano de classe média, que com certeza não fala morfio e coisas do tipo, né? Tem, enfim. Mas você tem o sotaque do interior, mas todo mundo
pronunciado quando fala o S, como em Recife. Então a gente fala disco, né? A gente fala petisco, a gente não fala petisco, nem disco, como em Recife. Eu acredito. E também a gente não fala a segunda pessoa, né? Então a gente não costuma falar tô aqui. Algumas pessoas podem falar, mas não é comum. Então, como a gente não fala tu nem voz, a gente não fala também tu visse, tu fosse, tu chegasse. Isso definitivamente não é de Sergipe. Também a gente não tem, apesar de estar muito próximo, né, do Recôncavo Baiano, já que terminando o Recôncavo Baiano, passando alguns municípios, a gente chega em Sergipe, no interior de Sergipe, nas primeiras cidades, ali em Cristinápolis, Santa Luzia do Itaí. Nenhuma dessas tem sotaque semelhante ao sotaque do Recôncavo Baiano. Totalmente diferente. Nosso sotaque é mais próximo, mais semelhante aos sotaques, eu digo sotaques no plural, porque também existem muitas variações, do interior de Alagoas. Alagoas e Sergipe possuem muita semelhança no sotaque, cultura, aspectos culturais, semelhanças, não são iguais. Aliás, tem muitíssimas diferenças em tudo, Alagoas e Sergipe. Mas tem muitas semelhanças. Por exemplo, Sergipe é muito diferente de Pernambuco, muito diferente da Paraíba, apesar de todo mundo, né? De Sergipe até o Rio Grande do Norte e uma parte do Ceará ter esse sotaque, com T e T dessa forma, mas existem muitas variações desse sotaque, né? Aquele sotaque que a gente vê no filme O Auto da Compadecida, de uma forma bastante caricaturada, né? Aquilo é digamos, uma média, mas os sotaques dessa parte do Nordeste não é daquela forma. Ali é uma forma exagerada, cômica, né? Ninguém fala daquele jeito, aquela sonoridade exagerada, né? Até porque quem interpreta os personagens do Auto da Compadecida, um ou dois são sudestinos. Se você é sudestino, né, não se ofenda aí, né? Mas da mesma forma que você fala nordestino, tem o sudestino também. Então, a gente já passou por Laranjeiras, passou por Socorro, passou por Laranjeiras, passou por Areia Branca e já está, provavelmente, a gente já entrou no município de Itabaiana, que vai ser o nosso destino final, né? Itabaiana. O que será que é mais legal? Você, né, cara? Uma narração live desse estilo ou uma música instrumental? Eu não sei. Escutar a minha voz é algo muito estranho, né? Então eu sou uma pessoa um pouco suspeita para dizer se é legal ou não. Mas existem vídeos, existem canais muito bons, inclusive, que eu sigo, né, em que há vídeos narrados, né? Por exemplo, o canal que é uma inspiração para muitos, Papo no Volante, um canal grande, né? Há outros canais aqui, amigos nossos, parceiros, né, digamos assim, que também fazem narração, né? Por exemplo, o canal que assiste muito ao nosso conteúdo, né, e está crescendo bastante, que tem vídeos narrados, vídeos longos, vídeos por todo o Brasil, muito bom, inclusive, recomendo, né, que é o canal Viagens Brasil, aqui de Sergipe. Mas o meu, né, o nosso canal, ele por muito tempo foi um canal dark. Ele é um canal dark, né? Ninguém sabe, ninguém precisa saber de quem é essa voz, quem fala, o que faz da vida, o que pensa. O que pensa não, porque é interessante já que tá falando, mas a pessoa física por trás desse canal dark é irrelevante, né? É um canal em que o
nós não vamos mostrar nosso rosto, não vamos aparecer, não há interesse. Claro que pela voz dá para saber quem é, mas isso é irrelevante, né? Mas por muito tempo foi um canal completamente dark. Alguns vídeos possuíam o som da cabine, eu ficava calado, não falava nada, acho que era até bom, inclusive. E a maioria era com músicas protegidas por direitos autorais, então vídeos não tem monetização, insuscetíveis de ter monetização. Enfim. E agora, experimentando, né, essa forma de vídeo. Como eu disse, como os vídeos com música também já não estavam com uma audiência tão grande, né? A única coisa que estava dando o mínimo de audiência, né, se é que se pode chamar isso de audiência, né, eram os shorts. Mas, convenhamos, né, e aqui eu tenho uma opinião que não é contraditória, mas ela faz todo sentido, né? Os shorts, eles impulsionam o canal. É um conteúdo curto, a pessoa vê, né, vê um pedaço do que você faz, vê uma amostra de 30 segundos ou de 1 minuto ou menos, acha legal, poxa, que legal. Muitas vezes você bota um link de algum vídeo longo e a pessoa, gostei desse canal, aí ela vai, topa, né, vou dizer, clicar, topa no link, gostei desse vídeo, gostei desse canal, me inscrevi. Muita gente chega aqui no canal por isso. Eu coloco algum conteúdo nos shorts, e nos shorts não existe uma limitação de conteúdo, então eu realmente coloco qualquer coisa ali, qualquer coisa. Por quê? A finalidade é atrair público. Não adianta eu fazer um vídeo, eu tenho um canal, né? Claro que o que eu gosto de publicar são vídeos longos, vídeos de estrada, vídeos, né, passeando na cidade, em Aracaju, em qualquer lugar para onde eu for, né? Mas não atraía público, o canal não saía do lugar. Então, os shorts, eles impulsionam o canal. Por mais que prejudiquem o algoritmo para vídeos longos, mas é uma alternativa. Não há como escapar desse tipo de conteúdo, entendeu? Então, muitas vezes há conteúdos que não guardam uma correlação direta com o canal. Poxa, não são vídeos longos, não tem aquele zelo, aquele carinho que eu faço, uma edição bem feita, informações, algo curto, algo que é feito para atrair público. Você passou ali na sua timeline, desceu ali o seu feed dos shorts e viu, gostou, se inscreveu. É isso. Para captar inscritos, basicamente. Porque não tem como, né? Quem assiste muito raramente compartilha. Se compartilha, quem recebe não vai assistir, vai achar chato, sem graça, enjoou. Mesma coisa, mesmas músicas. E são as músicas que eu gosto. Não são músicas que todo mundo gosta, então, até porque as músicas do momento, essas sim geram um bloqueio total do vídeo, até do canal, corre risco. E é algo muito restrito, porque nem todo mundo gosta das mesmas músicas que eu gosto. A pessoa precisa ter o mesmo gosto musical que eu, se interessar por vídeos desse tipo, de estrada. Então é um público muito afunilado, vai se atrair. E um vídeo com narração, né, ele tem uma chance maior. Agora, como eu não tenho uma voz de radialista, uma voz bonita, uma voz puxante, né, como eu não faço um roteiro, né, não falo de algo abstrato, né, como eu disse no primeiro vídeo narrado aqui do canal, não é um vídeo que tem que vai acrescentar nada, né? Aqui eu não estou falando sobre institutos do direito, não estou falando sobre algum assunto de concurso público, não estou prestando uma informação de utilidade pública, não, uma reflexão. Você está aqui, né, tá passeando comigo aqui, tá viajando comigo aqui, e a gente vai conversando, vai falando qualquer coisa, vendo aqui, enfim, já passou pelos povoados para você ver, né, que esse guia turístico aqui, que eu não sou guia turístico, né, você está pegando carona aqui comigo, então você
gente já está chegando, né, na sede do município de Itabaiana. E aqui a gente vai continuar no vídeo. Dessa vez a gente não vai, até porque eu já fiz um vídeo aqui passeando por Itabaiana e ninguém ligou. Pouquíssimos acessos, 100 e poucas visualizações, né? Eu acho que o algoritmo achou que o vídeo era um lixo, né? Um lixo total. Acho que ninguém curtiu. Ah, que merda, péssimo vídeo. Porra, não é em Aracaju, não vou assistir. A impressão que eu tenho é essa, né? Então, pelo menos um vídeo narrado, né? Aqui, como dizem aqui, uma expressão daqui, né? De Itabaiana, né? Se não tiver, se a pessoa não gostar, né, do vídeo, é porque só pode, eu vou dizer que essa pessoa é um fio do canso, né? Diz aqui, um fio do canso, né? Que não gostou, fio do canso equivale a filho daquilo ali que vocês sabem o que é, né? Mais ou menos isso. Enfim, agora a gente já está entrando aqui ainda na BR-235. Na entrada, você vê que aqui tem muitas indústrias, né? É interessante, toda vez que a gente está chegando em Itabaiana, né? Hoje não, a gente passou ali por uma formação de chuva, né, na estrada, mas toda vez que você chega aqui em Itabaiana, você vê nuvens baixas. E não é neblina, até pode ser, mas essas nuvens são de fuligem, né, da indústria local que tem aqui. Então, existe essa poluição atmosférica aqui em Itabaiana. A gente vai passar, né, ali pelo shopping, o único shopping de Itabaiana. Antes era o único shopping, né? Foi o primeiro shopping do interior, né, de Sergipe. Shopping Peixoto. Hoje tem mais shopping centers no interior de Sergipe. Lembrando que Sergipe é um estado pequeno, é um estado pobre, uma economia fraca. Ter shopping no interior aqui em Sergipe é uma coisa muito grandiosa, né? Você tem um shopping center esse, o Shopping Center Peixoto, tem um shopping center em Nossa Senhora da Glória e tem um shopping center em Lagarto, que inaugurou recentemente. Existe um shopping premium em Nossa Senhora do Socorro, mas Nossa Senhora do Socorro, como eu costumo dizer, faz parte da região metropolitana de Aracaju. É interior, porém, uma cidade contígua, ali, que divide Socorro de Aracaju, pelo menos o perímetro urbano, é o Rio do Sal, né, um afluente do Rio Sergipe. E em alguns outros locais não tem limite físico, né? Então, realmente é como São Cristóvão em Aracaju, que você passa por uma rua, Aracaju, atravessou, Nossa Senhora do Socorro. Aqui mais um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando, né, sempre que quando você pega a estrada, você tem que ligar os faróis, né? Se o seu carro não tiver aquela DLR, né, que é aquele LEDzinho que fica ali, ele substitui, né, o farol. Senão você vai tomar uma multa, claro. Os órgãos de fiscalização de trânsito sempre ávidos para lhe multar. Não pense isso. Se você tiver o farol apagado, vai lhe multar. Se você tiver sem cinto, ele vai lhe multar. Se você tiver com o seu documento de habilitação vencido, seu carro vai ser apreendido. Se você tiver sem documento, você também vai ter seu carro apreendido. E nós agora entrando aqui em Itabaiana. Agora finalmente estamos, né, na nossa terceira maior cidade de Sergipe, Itabaiana, que é essa avenida principal aqui da cidade, né? Você já vê aqui um posto de gasolina. E o que aqui eu vim fazer aqui, né? Eu vim por um compromisso de trabalho laboral. O que eu faço da vida? Bom, eu sou a voz que fala nesse canal. Os mais detalhes aí, são chatos, para que saber, né?
uma voz atemporal. Daqui a 100 anos essa voz vai estar aqui, nesse vídeo, se é que esse vídeo não foi bloqueado, né, por algum motivo. Então, estamos chegando aqui, tá bom? Se você quiser ficar em algum lugar aqui em Itabaiana, né, olha, mais um ônibus, agora não da Copperhouse, mas de outra cooperativa de transporte, a Coagreste. Os ônibus que vão para o interior são sempre esses ônibus pequenos, né? Porque Sergipe não tem cidades que são tão distantes assim. Então, aqui você não é como no estado da Bahia, em que você tem cidades que estão a 500 quilômetros uma da outra. Aqui é a cidade mais distante que você tem, de ponta a ponta, dista aí 300 quilômetros. Tá? Que ninguém vai de uma ponta a outra do estado, muito raramente. As pessoas vão do interior a Aracaju. Ela fica praticamente no meio do estado, né, no litoral, no meio de Sergipe. Então as pessoas vão dos seus cantos do interior, literalmente, do estado, para o meio dele, no litoral. Então dificilmente uma pessoa corta o estado, a menos que você esteja de passagem para o Sergipe. Aí você vai cortar o estado, né? E esse vídeo, ele é um vídeo que eu não tô fazendo nenhuma pausa, pra nada. A gente tá aqui conversando e falando besteira, né, de forma ininterrupta. E qual vai ser o nosso destino final aqui em Itabaiana? A gente vai para um supermercado muito famoso, icônico aqui. Supermercado Nunes Peixoto. Ele é muito bom, inclusive, muito completo. Itabaiana é uma cidade, para os padrões do interior, completa. Uma cidade em que você só vai para Aracaju se você precisar resolver algum problema na sede de algum órgão federal em Sergipe, ou na sede de um órgão estadual que não tenha uma sucursal. Itabaiana é uma cidade que possui todos os órgãos federais e estaduais. Então tem INSS, tem diretoria, superintendência do Ministério do Trabalho, tem Justiça Estadual, tem muitas varas da Justiça Estadual, tem Justiça Federal, Justiça do Trabalho, tem, enfim, uma cidade que você não tem necessidade de você se deslocar para Aracaju. O comércio aqui é muito forte, inclusive muitas pessoas vêm aqui a Itabaiana para fazer compras, porque o custo de vida aqui é mais barato do que Aracaju. Então é uma cidade para você viver muito melhor nesse aspecto. É mais barato aqui, moradia é mais barato, imóveis são menos caros, digamos assim. Imóvel não é barato em lugar nenhum, mas são menos caros do que em Aracaju. Também por ser um município muito populoso, desenvolvido economicamente, também é um município violento. Nós não vamos nos esquecer disso. O índice de criminalidade aqui é muito alto, mas não é uma cidade tão assustadora. Você consegue ainda andar à noite, né, tomando as devidas cautelas. Você vê que a gente chegou tão cedo aqui que dá tempo da gente ver o movimento, né, da cidade. Você vê que está quase vazio, né? São aquelas pessoas que estão fazendo caminhada, né? A cidade ainda não acordou. Você vê que o comércio aqui no centro está fechado, enfim. E essa segunda parte, né, desse episódio já está chegando ao fim, né?